Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou Luciene Carrize, junto com Luzimar Soares. Hoje conversaremos sobre dois temas interessantes e presentes no nosso cotidiano: imigração e história da infância. Para conversar conosco sobre esses dois assuntos, temos o prazer de conversar com o professor Dr. André Luiz Moskalevski Cavazzani. O professor André possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em História pela mesma universidade, doutorado em História pelo Programa de História Social da USP, Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ele é pós-doutor pelo Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de educação, tendo atuado como professor de História no ensino básico e superior. Professor André, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e generosidade em doar o seu tempo para conversar conosco e contribuir para a continuidade do nosso trabalho de levar conhecimento aos mais diversos públicos. Professor, sabemos que você é um pesquisador que tem muitos trabalhos publicados. Muitos desses trabalhos destacam a imigração portuguesa no Brasil. Inclusive, um dos seus livros tem o título Tendo o Sol por Testemunha, População Portuguesa na Baía de Paranaguá. Você poderia nos falar sobre essa pesquisa, como se deu a instalação dessa população nessa localidade, como você a desenvolveu e se houve financiamento para desenvolvê-la, pois nos últimos anos temos visto que o financiamento público tem ficado cada vez mais escasso. Muito obrigada, fica à vontade, professor. Queridos ouvintes, querida Luciene, querida Luzimar, eu agradeço imensamente o convite de vocês. Eu estou muito feliz de participar desse podcast da Casa Azul, esse nome tão poético. Minha felicidade é maior ainda porque vocês estão me dando um ensejo de falar sobre o nosso trabalho, né? O meu trabalho. A gente, né, ao longo do ano, recebe convites, né, alguns convites assim, você é historiador, então fale sobre pandemias, fale sobre, sabe? E a gente gosta de falar sobre isso, aliás, a gente precisa devolver à sociedade. Agora, quando a gente pode atacar, né, aquilo que nos comoveu ao longo da vida, ao longo da carreira, né, o nosso próprio trabalho, então, é muito legal. Então, eu agradeço demais pela simpatia, pela deferência, vocês terem me convidado. E eu vou direto à resposta, à pergunta que você me fez. Em primeiro lugar, sim, a minha pesquisa recebeu financiamento público da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Sem este financiamento, eu teria tido muitas dificuldades, né, no sentido de me dedicar à pesquisa da maneira como eu gostaria. A gente entra muitas vezes num turno de resolver, né, questões profissionais, enfim. A pesquisa que eu fiz, ela precisava de fôlego, um fôlego que eu não teria se eu tivesse que estar trabalhando, dando aula ao mesmo tempo. Então, eu agradeço demais a esse financiamento público que eu recebi. Fica aqui também uma provocação no sentido de que precisa se investir em pesquisa no Brasil, em ciência de base. Então, acho que isso é uma questão interessante. Foi a própria FAPESP, depois que eu submeti a tese foi aprovada, foi a própria FAPESP que também financiou a publicação, né, deste livro que você mencionou. Então, isso também é importante, porque às vezes a gente faz, né, uma pesquisa, ela vai tomando... A ideia não é que ela fique, né, na estante da biblioteca tomando pó, a ideia é que ela circule, né? E nesse sentido, a FAPESP também, né, depois de eu submeter, eles publicaram, né, a tese. Lógico, né, sempre com um crivo de pareceristas. Enfim, é uma questão bastante interessante nessa forma de financiamento para as pessoas saberem, né? A gente presta conta, a gente tem que entregar relatórios de pesquisa, esses relatórios precisam ser aprovados. Se eles não forem aprovados, você devolve o dinheiro investido em você.
Então, é interessante que as pessoas saibam, né, que não é assim, você tem uma bolsa e acabou, né, você recebe uma bolsa e acabou. Não, também uma coisa que é importante também as pessoas saberem é que essa bolsa, muitas vezes, ela equivale a pouco mais do que 2 salários mínimos, né, ou até 3. Então, a gente paga um preço, né? Para poder se dedicar exclusivamente ao estudo, né? Então é um momento de privação também, de você passar vontade, né? Eu acho que a ciência deveria ter um investimento, deveria ter salário mais digno aos pesquisadores. Fica aqui anotado o meu protesto. Mas quando a gente também escolhe uma vida, né, de pesquisa, a nossa ideia é outra, né? A gente não está nessa pelo luxo e pelo glamour. O que a gente descobre, né, estudando população portuguesa na Baía de Paranaguá, né? É importante também, eu imagino que isso vai para todo o país. Uma vez eu fui num evento, e nesse evento eu tive a oportunidade de lançar o livro, e eu ficava muito impressionado quando as pessoas vinham me perguntar: nossa, que legal, população portuguesa. E Paranaguá, onde é que é? A gente fica muito ilhado em torno do nosso próprio umbigo, né? E acho que as pessoas sabem, né? E, na verdade, é importante lembrar que Paranaguá é uma região portuária, é um porto importante, né, aqui da região sul, e ele fica no litoral do estado do Paraná. Este porto, né, essa baía, na verdade, chamada Paranaguá, que significa mar redondo, né? Por quê? Porque ela tem uma baía arredondada, né, que começa pela Ilha do Mel, e então os barcos vão entrando. No século XVIII, no século XIX, essa baía ela fornecia uma espécie de abrigo aos barcos, portos assim seguros. Então, muitos barcos descarregavam aqui, já depois da proibição do tráfico, ilegalmente escravos, né, escravizados. Inclusive, nessa Baía de Paranaguá, a gente tem a Ilha das Peças, né, que era uma área que recebia peças escravas, né? O pessoal fica achando que é a Ilha das Peças porque afundou navio por ali, ou o pessoal foi deixando as peças de navio, né, de estaleiro ali naquela ilha. Não, eram, infelizmente, né, os escravizados eram objetificados e eram chamados na documentação do período de peças, né? Então é por isso que a ilha recebe esse nome, tudo isso fazendo parte desse complexo litorâneo que era a Baía de Paranaguá, que ficava separada, que fica ainda separada, né, pelos contrafortes da Serra do Mar, que são bem difíceis de transpor, eram difíceis de transpor, fica separada de Curitiba, né, que é a capital do Paraná. Então, se hoje de carro a gente chega em 45 minutos ali no litoral, 50, né? Pagando pedágios caríssimos, mas a estrada até que está bem cuidada. Naquela altura, fazer essa transposição de Paranaguá até Curitiba era algo bastante difícil de ser feito. Era uma jornada, as pessoas corriam risco de vida. A documentação da época mostra, né, que nessa jornada de Paranaguá até Curitiba, muitas vezes as mulas caíam em despenhadeiros. Antes deles viajarem, eles passavam por um ritual de curandeirismo, que era curar de cobra, porque tinha muita cobra, né? Ainda tem, né? Então, era uma transposição bem difícil, de maneira que Paranaguá, pela via marítima, se conectava muito mais com o Rio de Janeiro. E aí que nós chegamos na população portuguesa. Quando acontece, né, a explosão do ouro no Brasil, né, em inícios do século XVIII, começa a chegar um mar de adventícios, diríamos assim, ou de imigrantes portugueses que vêm muito novos, contaminados por essa febre do ouro. Então, muitos deles vêm, alguns autores clássicos, Portugal, né, gostam de chamar esse momento, eles sempre são muito eloquentes, né? Então, eles gostam de chamar esse momento da sangria populacional, a sangria de gente. Há, inclusive, documentos que mostram que a coroa portuguesa, nesse momento, está
preocupada com processos de despovoamento, porque homens solteiros, mais ou menos, né, muito jovens, vêm aqui para o Brasil para tentar sorte no ouro. Aqueles que não conseguem sorte no ouro acabam tentando se estabelecer como comerciantes. E aí o Rio de Janeiro vai crescendo muito. Aqueles que não conseguem se estabelecer no Rio de Janeiro acabam vindo para Paranaguá e tentar, digamos assim, reproduzir em Paranaguá, numa perspectiva micro, aquilo que era feito no Rio de Janeiro. Começavam como pequenos caixeiros, pequenos auxiliares de comércio. Se fosse possível, se casavam com a filha do patrão, que era português e que muitas vezes os acolhiam. E aí se enfiavam numa rede nepotista, eu diria, em que se misturava parentesco, economia, crédito, empréstimos e cobranças e comércio, né? Então, basicamente, no período em que eu estudo Paranaguá, que vai mais ou menos da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX, nós temos mais ou menos esse perfil, né? Paranaguá funcionando como um polo receptor de portugueses que muitas vezes tentavam se estabelecer no Rio de Janeiro e ali, não dando certo e tal, acabavam indo para Paranaguá tentar reproduzir a mesma cena que acontecia no Rio de Janeiro e se tornavam, digamos assim, pequenos representantes dos comerciantes de grosso trato do Rio de Janeiro. Então, isso acabava acontecendo, pequenos atravessadores dos comerciantes de grosso trato. O que era o comerciante de grosso trato nesse período, né? Era basicamente aquele comerciante que tinha uma produção diversificada, que se envolvia muitas vezes também com tráfico de escravos, e o principal, tinha crédito para emprestar a outros colegas, a outros comerciantes, né? Bom, dando continuidade aqui, o nosso país é estruturalmente um país de imigrantes e demigrantes. Como você compreende esses movimentos dentro da construção social e cultural da nossa sociedade? Eu vou, na verdade, fazer algumas perguntas dentro da mesma, tá? É muito comum frases do tipo: somos um caldeirão de culturas, somos muitos povos, e ainda não é possível distinguir um brasileiro, pois temos tantas misturas que não temos uma cara, e você coloca isso entre aspas, de brasileiro. Como que você observa a contribuição da imigração para a formação sociocultural do país? E, além disso, como que você analisa os brasileiros de algumas regiões, em especial da região sul, que é a sua região, onde você está estabelecido, que evocam essa origem europeia, se consideram, alguns até se consideram europeus dentro do nosso território? É importante a gente destacar isso, porque a gente tem observado casos de xenofobia, de preconceito crescendo nos últimos tempos no nosso território. Você pode falar um pouco sobre essas questões, por favor? Queridas Luciene e Luzimar, eu acho essa pergunta importantíssima, né? Necessária, e toca numa ferida aberta, né? Às vezes de maneira cínica, às vezes de maneira propositadamente mal intencionada. Nós temos, né, essas expressões de senso comum, que o Brasil é um grande caldeirão cultural, que somos frutos da mestiçagem e que logo não há racismo, né, no Brasil. Né, é algo que vem se reatualizando, esse tipo de expressão, e ela não é verdadeira, né? A gente sabe que não. Bom, uma das questões que me fizeram mergulhar na população portuguesa aqui é que, quando eu estava organizando, procurando, né, me preparando, né, para montar uma tese de doutorado, né, a gente precisava de um tema e eu fui lendo muita bibliografia. Essa ideia, né, de um sul caucasiano, de um sul europeu, esse tipo de ideia sempre me incomodou. E a gente tem, inclusive, né, um intelectual do século XIX, quando se procurava criar uma identidade para o estado do Paraná, construir uma identidade para o estado do Paraná, fundamentada, né,
nessa presença do elemento caucasiano, nessa presença do elemento europeu, dos eslavos, né, também dos alemães, dos italianos e por aí vai. Quer dizer, quando se queria inventar uma identidade para o Paraná a partir disso, num período em que a escravidão, né, já começava a ficar complicada, num período em que nós tínhamos uma política de branqueamento e de incentivo, né, à chegada de povos europeus, italianos, principalmente para cá, esse intelectual, Wilson Martins, então escreve um texto muito inspirado em Gilberto Freire, e nesse texto ele escreve, né, que sem índio, sem escravo e sem português, o Paraná oferece uma configuração humana que é diferente do restante do Brasil, transformando-se num Brasil diferente. Então, para mim, ajudava muito desconstruir o Wilson Martins. Eu conseguia desconstruir o Wilson Martins atestando a presença da população portuguesa aqui no Paraná, aqui em Paranaguá, por meio de documentação, de listas nominativas e outros tipos de documentação que atestavam a presença, e também, evidentemente, a presença da população escravizada de origem africana e, lógico, como não, dos índios. Então, quer dizer, essa ideia de caldeirão cultural, ela invisibiliza, muitas vezes, a presença de outros elementos, de outros protagonismos históricos que são importantíssimos, né? Então, eu acabei indo para o lado dos portugueses, mas a todo momento na minha tese, eu estou mostrando, né, que o Paraná é um Brasil, como todo o restante do Brasil, construído em boa parte de sua história na costa de pessoas que foram escravizadas, com a presença do elemento lusitano e, evidentemente, com a presença, né, dos indígenas. Então, a gente vai trabalhando isso, né, nessa tese, desconstruindo um pouco essa ideia, né, de um Brasil diferente do Wilson Martins. Infelizmente, a ideia do Wilson Martins, ela cola, e a população paranaense, em geral, gosta de afetar esse jeito, né? Essa ideia, né, de Brasil. Às vezes a gente vê algumas pessoas, ou por desinformação, ou às vezes por mau caratismo mesmo, ou às vezes por um sentimento de superioridade mal trabalhado, que gostam, né, de se vender como, não, é porque aqui as coisas são diferentes, aqui nós somos mais europeus. Até que eles encontram europeus, americanos e coisa que o valha, e que os colocam no lugar, como é feito em Bacurau, né? O filme Bacurau, ele tem uma passagem que é interessantíssima, né? Quando eles, inclusive, colocam essa expressão, né? O Brasil não é tudo igual, né? Tem lugares em que as pessoas são mais brancas e tal. Os caras olham assim, o que vocês estão falando? Vocês vão morrer igual, vocês são brasileiros igual, que é isso? Mas, enfim, então, quer dizer, quando a gente trabalha na tese, quando a gente trabalha com a população portuguesa, a gente está todo o tempo mostrando, né, que a configuração humana, né, que se produz aqui no Paraná é como aquela do restante do Brasil, tem todos esses elementos confluindo. Então, eu acho que isso é uma questão importante e que precisa ser divulgada, né, para a gente não cair nessa grande armadilha que é a ideia, né, de democracia racial, que não há preconceito de cor, que não, né, enfim, que é uma coisa que tem nos atrasado um bocado. É uma ferida que a gente precisava assumir para superá-la, enquanto a gente fica dizendo que ela não existe. E aqui, em Curitiba, temos trabalhos lindos, né? Não só agora na área da população portuguesa, que inclusive era uma lacuna historiográfica, né? Pouco se estudava a população portuguesa por aqui, o pessoal estudava os italianos, os poloneses, os japoneses, pouquíssimos estudos para essa região, inclusive para São Paulo também, por incrível que pareça, sobre a população portuguesa, né? Então, aí que, modestamente, eu fiz a ciência andar.
Mas existem trabalhos importantíssimos já trabalhando na contramão da invisibilização do protagonismo, né, desses povos africanos escravizados, trazendo as suas contribuições, lugares. Tem um projeto interessantíssimo de extensão que se chama Curitiba Afro-Sul, em que mostra pontos turísticos em Curitiba, que é pródiga no Memorial Ucraniano, que é pródiga na Praça do Japão, que é pródiga na Praça Espanha. Esse projeto Afro-Sul Curitiba mostra os pontos, né, desta população, os pontos, digamos assim, que tiveram protagonismo dessa população descendente, né, dos africanos escravizados. Perfeito. Você tocou em vários assuntos, né, que me remeteram até um pouco à minha trajetória, porque assim como você, eu também fui bolsista da FAPESP, meu pós-doutorado na FEFELET, na USP, né, quando eu fiz em Geografia. Nossa, E esse ponto também do Bacurau é sensacional que você trouxe, né, questionando a questão da democracia racial. Mas mudando um pouco o foco, né, da sua pesquisa sobre a imigração portuguesa, tem uma outra área que você tem estudado, que é a história da infância. É um estudo, aliás, faz esse estudo de uma maneira sensacional, intersticional com a imigração. Ou você busca outros caminhos para desenvolver a pesquisa? Porque a gente sabe que a construção, né, da infância é uma construção recente, né, a ideia da infância, da criança. O historiador francês, por exemplo, Philippe Herrier, ele estudou no clássico livro História Social da Infância e da Família como a infância era negligenciada ou até desprezada, né, foi sendo uma construção. Sendo assim, como você constata os estudos mais recentes sobre a infância, não só na Europa, mas também no Brasil? E a gente pode estabelecer, nesse caso, uma relação com esse outro tema que você estava estudando, tem estudado, que é imigração ou migração, na construção social da infância no Brasil, porque é um país de imigrantes, de famílias que viajam também dentro do seu território com crianças, afinal. Porque a gente recebeu famílias inteiras de imigrantes aqui também, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, etc. Você poderia falar sobre isso? Pronto, agora a gente está mais seguro, né? Vamos lá. A minha relação, né? Eu parti de infância para os portugueses de uma maneira, digamos assim, um tanto instrumental. Durante um bom tempo da minha carreira acadêmica, eu me dediquei a estudar um fenômeno característico do período moderno, que era o fenômeno da exposição e do enjeitamento de crianças, né? O que era a exposição e o enjeitamento de criança? Basicamente, eram pais, né, que não criavam os próprios filhos e abandonavam, então, esses filhos, muitas vezes um abandono entre aspas, daria um podcast só para falar sobre isso, né? Mas muitas vezes um abandono entre aspas, né? Ou uma mulher que estava com a honra ferida, digamos assim, naquele ambiente de antigo regime, então ela não poderia criar uma criança fruto de um nascimento fora do matrimônio, então às vezes ela deixava a criança na casa de uma prima, e aí aquela criança, né, nos registros não tinha pai nem mãe formal, mas meio que todo mundo sabia, né, que ela estava ali na casa da prima. A gente tem também filhos de padres nessa situação, acabava acontecendo, e em momentos, né, de pauperização mais forte na sociedade, muitas vezes essas crianças eram deixadas na soleira das portas, ou então em instituições conhecidas como as casas de roda, em que na murada, né, de instituições tinha uma espécie de cilindro, de torno, em que, na calada da noite, as crianças que não poderiam ser criadas pelos pais por algum motivo, eram ali deixadas, né, na expectativa de muitos que elas ali recebessem condições de vida melhor, sendo criadas dentro daquela instituição, coisa que não acontecia. Pois bem, na Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, no século XVIII, uma vila bem acanhada, não tinha esse tipo de instituição de salvaguarda a essas crianças, o que não impedia a ocorrência do fenômeno. Então, essas crianças eram abandonadas na soleira das portas.
E a maneira da gente entender que essas crianças existiram e de conhecer a trajetória delas era por algo que naquela época servia como uma espécie de atestado de existência da pessoa, como é o registro civil hoje. Naquela época não tinha registro civil, nós tínhamos as atas de batizados. E as atas de batizados mostravam ali, olha, Joaquina foi deixada à porta de José Luciano Cardoso e foi batizada, né, aos tantos dias do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas atas de batismo iam mostrando para a gente a quantidade de crianças que eram registradas ali na ata como expostas ou enjeitadas. Muitas crianças expostas ou enjeitadas eram na casa de pessoas que vieram do reino, de reinóis, de portugueses. Então, o meu interesse pelos portugueses era justamente isso. Enquanto eu estava anotando ali as crianças expostas e me preocupando com elas, por uma série de questões que, inclusive, também envolviam algumas subjetividades, ali eu já estava, digamos assim, deixando, né, fermentar para crescer um estudo sobre essas figuras, né, que eram chamados na época de reinóis, que eram basicamente os portugueses vindos do reino. Então eu fui deixando ali de lado. Na altura que eu estava me dedicando às crianças expostas, eu estava fazendo mestrado, e fui pensando, olha, de repente, para o doutorado, eu vou focar nessa população portuguesa aí, nesses reinóis. Então, digamos assim, quando eu trabalhei com esses temas, a minha chegada, né, ela não foi uma chegada do ponto de vista de tentar relacionar teórica e metodologicamente, né, esses dois aspectos da população brasileira, né, no período colonial, né, a criança exposta e o reinol, mas foi uma questão instrumental. Pois bem, financiado, né, agora não foi pela FAPESP, nesse momento foi pelo Santander. Eu participei de um concurso em que a gente mandava projetos de pesquisa para o exterior, e aí eu acabei ganhando esse concurso e fui passar um tempo da minha vida acadêmica no doutorado pesquisando lá no Porto, em Portugal. E o professor que me recebeu lá, o professor Alves, ele fez uma relação que eu nunca tinha feito, né? Ele, pois bem, André, estou a ver aqui que gostas dos excluídos, dos marginalizados. Aí que eu faço uma espécie de nexo, né? Porque, de um lado, né, tem essa questão das crianças expostas, né, e a preocupação em entender se elas sofriam estigma ou não, e de lado tem os portugueses, que muitos chegavam em boas condições aqui, mas outros tantos chegavam em condições precárias, né? Muitos deles servindo como marinheiros, como grumetes em embarcações, sofrendo todo tipo de abuso, enfrentando uma viagem de 60 a 70 dias com calmarias e tudo, para tentar a sorte aqui. Muitos deles com 12, 13, ou como se dizia na documentação, sem nem ter ponta de barba. E aí eu chego na pergunta que você me fez, né? Os historiadores, né, preocupados em entender a dinâmica, né, das populações do passado, nos ajudaram a descobrir que a infância é um sentimento recente, é um sentimento produzido recentemente. Então, essa ideia que nós temos hoje, né, de uma supervalorização de uma determinada infância, evidentemente isso dentro da classe média, né, da classe média, porque a gente fala, né, então agora a gente tem um sentimento em relação à infância. Mais ou menos, né, depende em relação a qual infância, porque muitas vezes as crianças estão pedindo, vendendo drops ali no sinal, e a gente se comporta com uma frieza característica de populações muitas vezes anteriores, né? Mas, voltando ao ponto, quer dizer, os historiadores nos ajudaram, então, a descobrir, e o Felipe Arries é reconhecido como um dos pioneiros nesse campo, embora hoje já seja problematizado, né,
que essa afeição desmesurada que nós temos em relação aos filhos, depositando o futuro, as nossas esperanças e por aí vai, é uma questão que tem a ver com uma sociedade industrial, com uma sociedade mais urbanizada, com uma sociedade mais escolarizada. A minha filha hoje, a Paula, ela tem 12 anos, e quando eu vou para a documentação, crianças se lançavam ao mar, né, com 12, com 13 anos, e vinham construir a sua vida, né? Então a gente vai percebendo, né, o quanto que a gente produz conceitos e relações historicamente, né? A infância é um desses elementos, né? A infância é um desses elementos, né, que é construída, que é produzida. E é interessante a gente ver que as coisas são dessa maneira, né? Que as sociedades se comportam e se relacionam de maneira diferente, porque isso é história. Se nós naturalizarmos, né, o sentimento do amor materno, né? Todas as mães são apaixonadas pelos filhos. Se nós naturalizarmos, né, esse tipo de coisa, a gente cai em erros e a gente nega a própria historicidade, né, dos processos humanos. As coisas não foram sempre assim. Elas mantêm um misto de rupturas e de continuidades, mas as coisas são históricas, né? E a infância é um exemplo. E muita gente associa no período moderno os altos índices de abandono de crianças, de exposição e de enjeitamento a essa maneira diferente como eles se relacionavam com a infância. O Freire, ele tem um excerto, né, que eu acho que é interessante para ilustrar isso. Às vezes uma criança morria, o Freire comentava assim, não, mas não tem problema, virou um anjinho, morreu inocente, sendo batizada, essa criança já vai para o céu, mais do que lamentar, nós temos é que comemorar. E depois logo vem mais um. E assim era, né? Eu tenho casos, né, de famílias em que a gente encontra vários homônimos, uma criança de 2, 3 anos morando numa casa, sendo recenseada numa casa, com o nome, sei lá, de Joaquina ou de Maria, e aí, de repente, aparece uma nova Maria de, sei lá, 1 ano, 9 meses, e por aí vai, o que fazendo a gente crer que a irmã mais velha morreu, nasceu a nova e continuou com o nome da irmã mais velha, né? É interessante isso. Enfim, essa questão é assunto para um podcast inteiro. Eu fiz aqui algumas abreviações, alguns resumos perigosos e tal, mas basicamente é isso, para fechar tudo que eu falei. Eu cheguei nos Reinóis por conta da documentação, enquanto eu estudava as crianças enjeitadas, as crianças expostas, né? Então, foi uma questão um pouco mais instrumental. Eu não deixei tudo aquilo que eu havia aprendido estudando essas crianças quando eu fui estudar os portugueses, mas, evidentemente, esse não foi tanto o meu foco no trabalho posterior. Para finalizarmos, e mais uma vez já agradecendo a sua participação, você poderia nos falar a respeito da necessidade e, por que não dizer, da importância da intersecção dos saberes? Ou seja, da conversa entre as áreas, que pode ser vista como uma costura entre essas áreas de conhecimento para a construção de uma sociedade mais humana e mais justa? Eu acho, sim. Eu acho que a gente hoje está sendo provocado, né, nesse momento pandêmico, nesse momento de negacionismo, né? Nós, acadêmicos, universitários, estamos sendo provocados a falar ao grande público, né? Público leigo, a gente poderia dizer assim, né? A sair dessa torre de cristal. Mas eu acho que é importante que a gente também converse entre a gente, né? Então é muito legal, por exemplo, a Luciene, que é da geografia, né, salvo engano, né? Você, né, Luciane, que está na história. Eu acho que essa conversa é muito importante. A gente não avança se a gente não pratica a interdisciplinaridade, né? No meu caso, eu estudei populações. Então, para eu chegar aos meus resultados, eu, em determinados momentos da minha pesquisa, eu precisei manejar conceitos da estatística. Eu fiz trabalhos quantitativos.
Então, essa conversa entre as áreas, ela é essencial. E também tem uma questão que eu sempre coloco o dedo na ferida, né? A tal da discussão sobre a ciência, né? A gente tem negacionistas da ciência, mas a gente também tem negacionistas que não negam a ciência inteira, mas que se apropriam de questões específicas dela e em favor de outras. Eu estou dando essa volta para lembrar, por exemplo, o que aconteceu no período do hitlerismo na Alemanha. Muita ciência ali foi empregada para pensar como é que a gente mata mais gente em menos tempo, como é que a gente mata mais gente com menos resíduo, como é que a gente organiza uma logística, né, de morticínio em massa. Quer dizer, isso, em tese, estava sendo usado. O que faltava ali? Faltava humanismo, faltava humanidades. Então, eu fiz essa reflexão para lembrar que, muitas vezes, o pessoal, mas você estudou população portuguesa em Paranaguá, mas você estuda história, né? Qual a utilidade disso? A ciência humana, ela vem justamente para trazer essa sensibilidade, né, à técnica. E essas áreas precisam conversar. A biologia precisa conversar com a filosofia. A gente precisa refletir sobre bioética. Então, quer dizer, muitas vezes a gente fica, né, com essa visão fragmentada, né, da ciência, né, como técnico no laboratório, né, fechado ali, quer dizer, ele precisa de um aporte também de discussão de filosofia, de história também, de sociologia. Quer dizer, a gente precisa conversar. Uma ciência sem humanismo, uma ciência sem humanidade, a gente já viu o que aconteceu no período hitlerista. E a gente vê acontecendo por aí a todo momento, nos abatedouros de animais, na alteração, né, da composição original dos alimentos, né, para que fiquem mais baratos e vendam mais, na utilização desmesurada de agrotóxicos. Isso é ciência sem humanismo. Então, enfim, fica a provocação. A gente precisa conversar mais, precisa se escutar mais, né, dentro desse campo das ciências. Perfeito, professor. Muito obrigada por sua participação aqui conosco. Daqui a pouco nos reencontramos nas suas aulas de tutoria, quando eu conseguir assistir alguma. Sim, querida Luzimar, lógico. André, também agradeço. Só um adendo, tá? Eu sou formada em História, graduada, mestrado, doutorado, mas eu fiz um pós-doc em Geografia com o professor Tonico. Também eu dialoguei com outros campos de conhecimento. Muitas pessoas acham que eu sou geógrafa também. Ai, desculpa. Não, é por isso, né? A gente vai estudando outras áreas, né? Mas é esse o caminho, né? Eu acho muito legal, Luciane, muito legal isso. Na instituição que eu trabalho, a gente tem vários alunos que às vezes chegam para a gente, como a tua formação, né, pós-doutorados já, muitas vezes voltando para a licenciatura, né, para fechar o ciclo, né? Mas eu acho muito legal, viu, Luciane? Parabéns. Isso é importantíssimo, né? Essa questão da gente fazer esse diálogo com outras áreas de conhecimento, como você colocou bem, né? Filosofia, bioética, outros campos, né? Também, nesse momento. Você colocou muito bem. Muito obrigada e prazer em conhecê-lo. Espero que, com a pandemia acabar, a gente se conheça. Eu acho que a gente fica carente, né? De falar olhando no olho, falar mais perto, né? Se abraçar, essas coisas. Olha, mas assim, que termine logo, gente, pelo amor de Deus. Né? Daí a gente fazer as nossas gravações pelo Skype, né? Porque a gente consegue manter o contato. E o papel, né, do nosso podcast, como você falou bem, é tentar estreitar esses vínculos entre a academia e a sociedade de uma maneira geral, o grande público, não só acadêmico, né? Só para reiterar, porque eu acho que o podcast só vem facilitar, né? Nossa comunicação. E a parte boa desse contexto pandêmico é que a gente está falando, né? Estamos geograficamente, né, em lugares diferentes e, no entanto, estamos presentes aqui de alguma maneira. Eu acho que isso é muito legal. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigada. Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no
próximo episódio. Até breve!